A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Quero dividir com você uma palavra nessa noite muito especial e gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, livro de Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Eu gosto muito de Eclesiastes, principalmente esse capítulo 10. Ele tem muitas pérolas para nós. Ele tem bastante ensinamento. Deixa a sua Bíblia aí aberta e nós vamos caminhar, né? Eu quero pregar uma mensagem temática com você. Amém? Vamos ler. Eu quero ler na versão, enfim, vamos ler junto. NVI é a versão que eu vou ler agora, tá? Diz assim a palavra do Senhor: se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força, e o proveito da sabedoria, porém, é que ela traz êxito. Eu vou ler numa outra versão, a transformadora. Se estiver embotado o ferro, embotado é cego, embotado é zoado. Você pode até abaixar aqui, ó, se estiver dando muita confusão, pode abaixar aqui para mim. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Feche seus olhos. Pai, esta é a tua palavra, nós somos teus filhos, Senhor. E nessa noite nos encontramos aqui para receber a porção que o Senhor tem para nós. Que seja muito mais, ó Deus, do que simples conhecimento, que seja poder de Deus. Que possamos sair daqui com a nossa mente transformada, que possamos sair daqui plenos do teu Espírito Santo. Ministra ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Conta-se a história de um velho lenhador e um rapaz novo. Obrigado, varão. Um rapaz novo fez uma aposta com o lenhador de quem conseguiria cortar mais árvores ao final de um dia, se a força ou a sabedoria. Era uma disputa entre força e sabedoria. Então um dia raiou e eles começaram. E o rapaz, muito forte, com o machado na mão, cortava as árvores, e de vez em quando ele dava uma olhada assim para o sábio, para o velho sábio, e via que a cada árvore, o sábio parava para descansar. E ele disse: vai ser mole esse sábio parando para descansar. E assim foi durante todo o dia. A força do rapaz, mas ele já não estava mais tão preocupado, mas aquela força, o vigor e a sabedoria do ancião. Ao final do dia se contaram as árvores cortadas. E por incrível que pareça, e para a surpresa do rapaz, o sábio, o ancião, tinha cortado mais árvores do que ele. Como pode? Perguntou o rapaz. Como pode? Você sempre parava para descansar, vira e mexe eu olhava para trás e você estava sentado descansando. E respondeu o velho sábio àquele rapaz: eu não estava sentado descansando, eu estava afiando o machado. Um general, que me fugiu o nome, estava escrito, mas me fugiu o nome, Sun Tzu, em Arte da Guerra, um livro até muito conhecido, ele diz: se você tem 1 hora
para a batalha, passe 90% do tempo planejando a batalha. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que para vivermos um ano espetacular, um ano extraordinário, um ano de uma colheita fora do comum. Quantos querem viver um ano de uma colheita fora do comum? Diga amém. Amém. Irmãos, isso não é só um tema anual. Isso não é só uma frase feita, não é só para começarmos um ano. Não, irmãos, esta é a direção profética que Deus está dando a esta casa. Sabe, ao caminhar da mensagem, Deus me dando graça, eu quero mostrar para os irmãos que tudo, absolutamente tudo, Deus tem o controle em suas mãos. Sabe, irmãos, se você entregar o teu caminho ao Senhor, se você realmente entregar, porque nós temos muito, nós cremos, nós temos facilidade de, eu creio que Deus é poderoso para fazer eu sair voando agora daqui. Quantos duvidam, irmãos, que Deus tem poder para fazer eu sair voando daqui pela igreja? Quantos duvidam disso? Ninguém duvida. Ninguém duvida, pastor. Todos creem. Mas quanto tem coragem de pular aqui comigo para voar? Nós cremos, nós acreditamos, irmãos. Nós sabemos que Deus é poderoso para fazer. Mas muitas vezes nós não entregamos. E deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Você precisa confiar em Deus. Irmãos, estamos vivendo época, estamos vivendo uma era, estamos vivendo uma geração que Deus abençoou de uma forma tremenda. Por quê? Porque nos deu a oportunidade de confiar em Deus além das circunstâncias. É uma oportunidade sensacional podermos confiar em Deus, podemos entregar para Deus o nosso caminho e então experimentar o poder de Deus. Muitos de nós queremos experimentar o poder de Deus, mas não temos coragem de entregar para Deus. Não temos coragem de colocar nas mãos de Deus e confiar em Deus. Salmo 20 vai dizer que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Quem nos abençoa é Deus. Eu quero dividir uma mensagem com você nessa noite. Eu quero dividir com você 3 coisas que são necessárias para que você possa ter uma colheita extraordinária. Atitudes para uma colheita extraordinária. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Nós precisamos aprender que é clichê essa frase, mas ela carrega em si uma verdade tremenda. Se você não muda, nada muda. Se você não dá o primeiro passo, se você não toma uma decisão, se você não sai em direção, nada muda. E nessa noite eu quero dividir com você um pensamento. 3 atitudes, algumas atitudes. Claro que eu não vou esgotar o assunto, nós poderíamos ficar falando de várias, mas eu separei 3 atitudes para começarmos o ano de 2024. Nesse primeiro
nesse primeiro culto, nessa primeira celebração, nessa primeira junção, eu separei essas 3 atitudes. Eu quero que você abra o seu coração, quero que você entenda além da sua mente. Eu quero que você perceba que não é uma palestra, apesar de eu estar parecendo o coach, não estou, irmão. O meu tem um microfone maneiro. Mas não é uma palestra, irmãos, não estou aqui para poder contar uma história para você. Eu estou aqui dividindo com você sabedoria, para que você possa afiar o seu machado, para ter uma colheita extraordinária. A primeira coisa que eu e você precisamos para uma colheita extraordinária é escolher a colheita. Escolha a sua colheita. Isso vai definir as suas ferramentas. Repita comigo: escolha as suas colheitas. Isso definirá as suas ferramentas. Sabe, irmãos, não se colhe uva com foice, assim como não se corta cana de açúcar com tesouras. Se você for fazer uma colheita de uvas e levar uma foice, você vai até colher uvas, mas você vai desperdiçar muitas uvas. Você vai machucar a videira e talvez seja a última colheita. Não basta só saber qual é a colheita que você quer. Você precisa ter as ferramentas para aquela colheita. Você precisa se preparar para aquela colheita. Qual é a colheita, irmãos, que você quer na sua vida? Pastor, eu quero uma colheita profissional. Eu fiz uma pesquisa aqui dentro da nossa casa, porque durante os 12 meses nós vamos declarar uma colheita extraordinária. E a partir do mês de fevereiro nós começamos a dar nomes a elas. Como assim, pastor? Nós vamos profetizar, nós vamos com intenção buscar em oração e nós vamos viver o milagre. Por exemplo, a partir de fevereiro nós vamos viver um milagre financeiro. Diga amém. Eu até repeti porque alguns ficaram meio perdidos no meio do caminho, não acompanharam. Eu vou dar uma moral. Mas a partir de fevereiro nós vamos profetizar uma colheita extraordinária na vida financeira. Amém. Talvez você queira uma colheita extraordinária na vida financeira. Mas o que você está fazendo para você ter essa colheita? Não adianta você chegar aqui e achar que eu vou dizer para você que você deve ficar em casa assistindo sei lá que programa, sei lá que série, que vai cair do céu, que vai no seu colo, alguém vai bater na sua porta e dizer: olha, hoje eu levantei com você no coração, toma aqui 10 mil reais. O que você está fazendo para que você possa colher, para que você possa ter uma colheita financeira extraordinária? Qual é o curso que você começou a fazer? Para onde você mandou o seu currículo? A quem você procurou para que as portas possam ser abertas sobre você? Eu falei no domingo, na quinta-feira passada, o primeiro culto do ano foi na quinta-feira passada, e eu falei sobre o ano 24 e o quinto ano. Nós estamos no ano 24, e é o quinto ano da igreja. E o 24, 4, ele fala de porta, a letra Dalet, e a letra Rei, Rai, ela fala de janelas. Irmãos, este ano, profeticamente,
É um ano de portas e janelas abertas sobre nós. Mas eu e você precisamos sair de casa. Eu me lembro quando eu fui me matricular na faculdade, e eu disse para minha mãe que eu tinha me matriculado na faculdade de engenharia. A minha mãe foi a maior desincentivadora. Se é que essa palavra existe. A minha mãe falou assim: tá maluco? A fazer engenharia? Tá pensando que eu sei quem, garoto? Eu falei: mãe, faculdade, ninguém. Meu irmão, na minha família ninguém tinha feito faculdade. Ninguém fez faculdade. Mas eu tinha sonhos, tinha lugares que eu queria chegar, tinha coisas que eu queria fazer. Eu me lembro quando eu assumi a gerência de contrato do Rio de Janeiro, da Oi, e eu estava disputando a vaga com mais pessoas. E eu só entrei porque era cursando de engenharia. Cheguei em casa, fui na minha mãe tomar um café. Minha mãe gostava de fazer um bolinho de fubá, um café. Espetáculo. Eu falei: tá vendo, mãe? Por isso é que eu entrei na faculdade de engenharia. Eu já contei aqui, e eu me lembro. Vocês estão tão tensos, irmãos. O que é? Tá frio aí? Tá? Eu me lembro que eu já contei aqui, quando eu era garoto, adolescente, junior. E nós tínhamos lá nossos 10, 11, 12 anos. E eu tinha um amigo, não vou falar o nome dele, porque se eu disser que é o Anderson, alguém pode ouvir e saber que o nome dele era Anderson. E nós nos juntávamos na igreja todos os domingos, às 5 da tarde, 5:30 da tarde, né? União de adolescentes, aquele monte de adolescentes. Eu me lembro que um dia dividiu, separou meninos e meninas, e o filho do pastor era o líder, tinha feito isso, e o pastor foi lá nos meninos. E aí ele fez uma entrevista, mais ou menos, né? O que você quer ser? E o Anderson, irmãos, a gente chamava ele de geleia. Agora sim eu caguetei ele. Você teve aquele amigo da escola que era o mais bagunceiro, o mais porco, aquele que pegava a meleca e tacava nos outros? Se não era você tinha um amigo assim. Não é verdade, irmão? Aquele cara que não tomava banho direito, que fedia. Todo mundo teve um amigo assim na escola. É caricato. O Anderson era mais ou menos um garoto desse. Ele era meio gago, meio esquisito, morava cavadinho, ova. E o Anderson falou para o pastor: pastor, eu tenho um sonho. Qual é o seu sonho, rapaz? Eu quero ser médico. Só que o pastor conhecia a vida dos adolescentes, né? Ele falou: Anderson, para você ser médico, você vai ter que estudar. E ele tinha fugido da escola, irmão. É uma benção, né? Já deu para identificar a criatura. Ele tinha fugido da escola. E o pastor falou para ele assim: você, não precisa, põe não. E o pastor falou para ele assim: você vai precisar estudar. Ele falou: não, eu não gosto de estudar, não, pastor, eu não gosto de estudar, não. Mas você quer ser médico antes? Mas eu não quero estudar. O pastor falou assim: vem cá que eu vou orar para você. Você crê no poder da oração? Eu creio, pastor. Você quer que Deus pode te fazer um médico só pela oração? Ele falou: eu creio, pastor. Botei a mão na cabeça dele e falou assim: Deus, aqui está o Anderson. Ele não gosta de estudar, mas quer ser médico. Leva ele para uma tribo bem longe na Amazônia e transforma ele num pajé. Ele: não, pastor. Porque não tem jeito de você ser médico sem você estudar, irmãos. Eu conto essa história para que você pense o que você está fazendo para alcançar o seu sonho, para ter uma colheita. Quer arrumar um namorado, mas sai de casa que parece que foi atropelada por um trem. Não dá uma arrumadinha.
não dá um jeitinho. Irmãos, tem coisa, a gente tem que plantar, irmãos. A gente tem que plantar. Só estou olhando aqui se eu acho o versículo aqui. Vamos nós. Você precisa plantar. Irmãos, eu vejo muita reclamação de casamento. Nós, os pastores, temos, graças a Deus, visto casamentos vencerem. Mas, irmãos, deixa eu dar um conselho. Eu sei que tem crianças, então eu vou dar um conselho mais ameno. Aliás, quero dizer para você, irmãos, que durante o mês de janeiro, o Ministério Infantil está em recesso. Estão preparando o ano. Esse ano é um ano desafiador. Esse ano não vai ser um ano fácil. Mas o Ministério está em recesso. Então as crianças não vão ter salinhas. E tem 2 lugares que essas crianças gostam muito de ficar, irmão. É nos banheiros, jogando bolinha de papel no teto. E no hall. O problema todo é que se eu pegar, irmão, eu já botei uns olheiros já. Eu só não botei câmera porque é no banheiro. Eles dão sorte, irmão, eles têm sorte. Mas eu já botei uns olheiros já, porque eu vou pedir o pai para limpar. Irmão, no final do culto vai ter pai recebendo a vassoura de presente. E o teto é alto a beça, vocês viram lá, né? Das mulheres não é muito não, mas dos homens é alto. Vai ter que pedir ajuda do irmão. Não, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Mantenha o seu filho à sua vista, não tem problema ele ficar ali atrás, ele usar as dependências da igreja, não tem problema. Mas você é responsável por ele. Amém? Eles ficam no hall ali, não há problema nenhum deles ficarem no hall. O problema é que eles correm para a rua e não obedecem aos irmãos que estão na portaria. Então, hashtag fica a dica. Amém, irmãos? Eu sou do tempo que o pastor dava cascudo. Quem tomou cascudo do pastor aqui, levanta a mão assim. Ninguém. Vou ensinar depois para vocês como é que funciona. Vou fazer uma fila aqui, Paulo. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Mas, irmãos, casamento. Está com problema no casamento. Meu marido não me ama mais. A minha esposa não me ama mais. Já não olha para mim, né, daquele jeito, com tanto amor. Irmão, o que você está fazendo de diferente? O que você está fazendo de diferente? As mesmas coisas. O cara chega em casa do trabalho, irmão. Está lá você. Parece que saiu de uma briga de porco num dia de chuva. Toda largada, irmão. Camisa do vereador de 1915. Toda brocada, furada. Tudo manchado porque caiu alvejante. Hein, irmão? Tem que comprar uma lingerie nova, irmã. Em nome de Jesus. O cara chega, ela tá. Pode falar. Mano. Tá com aquela lingerie velha, bege, que o elástico tá pela graça de Deus. Tá meio desbeiçado assim. Irmã, como? Como que você quer resultado diferente? Não, pastor, mas é que eu tô meio gordinha, não vai ficar bem. Eu digo, irmão, compra um baby doll bonitinho, aquele que dá uma afinadinha, passa um perfume. Quando ele chegar em casa, você fala, hoje tem colheita. Pastor, você não conhece meu marido. Estende a mão, faz que nem Ezequiel, ossos secos, eu profetizo vida. Irmão, mas você não vai ter uma colheita se você andar da mesma forma, se você fizer as mesmas coisas, se você brigar pelas mesmas coisas e se você continuar profetizando as mesmas coisas. Você precisa crer, precisa acreditar, você precisa crer que é verdade, confiar. Você precisa fazer isso. Eu quero ter um aumento.
Quantos querem ter um momento de graças a Deus? Irmão, quer não? Já tá bom, irmão? Já bateu a tampa? Vou perguntar de novo, porque vocês estavam desavisados pensando na lingerie, não é verdade? E esquece as lingerie ruins. Fazer de novo. Quantos gostariam de um aumento? Diga amém. Pronto, você está cumprindo as ordenanças? Você é fiel nos dízimos e nas ofertas? A Bíblia diz que se fores fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quer muito? Ser fiel. Mas é tão pouco, pastor. Ser fiel. Pastor, mas foi tão pouquinho. Ser fiel. Porque a Bíblia diz, se no pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Uma promessa. A fidelidade traz abundância. Diga comigo, a fidelidade gera abundância. Como você vai ser abençoado se você não confia? Porque não é uma questão de crer. Crer, eu já sei que você crê. Você sabe que Deus é poderoso para abrir a janela dos céus sobre você, para abrir as portas, como lemos no Salmo 24, no início. Você sabe disso, você crê, você conhece Deus. Mas você confia? Segunda coisa, depois de você decidir qual é a sua colheita, para você identificar as suas ferramentas, você precisa afiar as suas ferramentas. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. E aí, Salomão, em sua sabedoria, ele diz o que ele está falando com isso. Ele coloca, isso estou lendo Eclesiastes 10:10, foi o nosso texto áureo, né? Nosso início de texto. O proveito da sabedoria, porém, é que ela traz êxito. Se você não afiar o machado, se você não afiar a foice, se você não afiar a tesoura, você vai ter dificuldade na colheita da uva, da cana de açúcar, do que seja. Como que eu afio, pastor, as minhas ferramentas? Nós já vemos que precisamos identificar as guerras, as colheitas, que nós queremos ter, e identificar as ferramentas. Agora nós precisamos afiar essas ferramentas, e nós afiamos as ferramentas com oração, com sabedoria. Por isso que Salomão coloca, a sabedoria, ela é mais proveitosa. Ele vai dizer, o proveito da sabedoria, porém, é que ela traz êxito. Eu preciso de oração, eu preciso de sabedoria, eu preciso de obediência, eu preciso de honra, eu preciso me posicionar para afiar a minha ferramenta. Não é só preparar a melhor comida, não é só preparar, a melhor lingerie. Você precisa que Deus esteja no negócio. Você precisa de sabedoria. A sabedoria, Salomão diz assim, filho meu, ata a sabedoria ao seu pescoço, amarra ela, você não perder ela de vista. Porque a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e do que o ouro. Quantos de nós destruímos oportunidades por falta de sabedoria? Porque falamos demais, porque não nos controlamos, porque não temos o fruto do Espírito agindo em nós, evidentemente. Sabe o crente Gabriela? Agora, essa geração não conhece, não. A Gabriela foi um personagem de Jorge Amado, que não valia nada também, não presta para nada.
Mas a Gabriela, fizeram uma música para o filme Gabriela. Nem assista esse filme, em nome de Jesus, irmão. Vai tudo para o inferno assistindo esse filme aí. Olha lá, hein? É só para você saber. Ai, pastor falou do filme, vou assistir. Vai não. Mete essa não. Falei nada, só estou dando um exemplo. Fizeram uma música para o filme, pastor. A música era da Gabriela. E a música era mais ou menos assim: eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Tem crente Gabriela, irmão. Crente que não cresce. Crente que não melhora. Crente que não aprende. O cara casou. O cara casou. Já tem 15 anos de casado. Mas ele se comporta como se comportava dentro da casa da mãe dele, do pai dele. Ele pensa que a esposa dele é a mãe dele. Ele não cresce. O cara chega no trabalho, mudou de trabalho. Eu trabalhava na Oi, no Rio de Janeiro. Quando eu vim para São Paulo, eu fui trabalhar na Vivo. Irmão, não adianta eu querer fazer na Vivo do mesmo jeito que era feito na Oi. O cara chega aqui na igreja, ou qualquer outra igreja, e aí ele tem a solução, hein, pastor Paulo? Ele traz a solução de tudo, irmão. Não, pastor, deixa comigo aqui. Esse negócio aqui, sou calejado, pastor, nesse trem. Mas sabe por quê, irmãos? E não está errado, ele tem mesmo. Mas ele tem que entender que a realidade aqui não é a mesma de onde ele veio. Pode ser do vizinho, aqui do lado. Tem outro modo de agir. Então o que você precisa fazer? Você precisa crescer ali dentro. Você precisa observar ali dentro. Você precisa se posicionar. E você precisa dançar aquela música. Eu já disse para vocês que igreja para mim é igual música. Igreja é igual música. Se você pegar um cara que gosta de heavy metal, mas aquele mesmo que você não sabe aonde que a guitarra vai, alto. Você pega esse cara e põe esse cara no teatro com a Quinta Sinfônica. 6 horas de Beethoven na cabeça dele. Ele vai enlouquecer. E você pega o cara que gosta de ópera, o cara que gosta da sinfônica, que fica, nossa, degustando os violinos, as flautas. Põe esse cara num pub fechado, tudo preto, fumaçado, com a guitarra na cabeça dele. Você vai matar ele também. O errado é a música? Não, porque são 7 notas musicais. Então, mas vou parar nessa. São 7 notas musicais. O Ré maior de lá é o Ré maior daqui. A diferença é como que ele é tocado. Então não existe, irmãos, por exemplo, igreja errada. Errado é você naquele lugar. Você que está no lugar errado. Eu não estou confortável. Então, não é o problema, não é o local. Mas o que você não está confortável com o quê? Pastor, eu não estou confortável porque eu não vi essa área funcionando. Opa, é de Deus. Pastor, eu posso trabalhar nessa área aqui, olha. Opa, é de Deus. Quando não é? Pastor, está vendo aquele louvor lá? Ó, se me botar de líder do louvor, o senhor vai ver, vai arrebentar. Nós vamos fazer 3 CD num ano só. Não funciona. Você precisa afiar o seu machado. Você precisa afiar a sua ferramenta. Você precisa se organizar para você poder ter uma colheita. Senão você não vai ter uma colheita. Você chega no trabalho, irmãos, tentando colocar o seu modo para todo mundo, daqui a pouco você é rejeitado. Eu já contratei muita gente, e muita gente boa, E é claro que a expertise,
a sua expertise, ela é muito válida, é demais, ela é essencial. Mas você precisa entender uma coisa: o passo do gado. Quando Jacó encontra com Esaú e eles se entendem depois de tempos fugindo, Esaú diz para Jacó assim: Jacó, vem comigo, cara, vamos arrebentar nós dois. Pega o seu cavalo aí, vem andando comigo aqui. Aí Jacó olha para Esaú e fala assim: eu tenho que ir no passo do gado, ou eu tenho que ir no passo dos meus. Afie o seu machado, preste atenção no ambiente, perceba o que Deus está fazendo com você, o que Deus está falando com você. Terceira coisa, eu estou na terceira coisa, hoje eu estou indo bem. Eu quero antes deixar uma frase para você. Se o machado está cego e a sua lâmina não for afiada, você vai ter mais trabalho. O combustível do milagre é a tribulação. Você só vive milagre na provação. Para suportar a provação, você precisa ter a sua ferramenta afiada. O combustível do milagre é a tribulação, é a provação. E a ferramenta de colheita é a oração. Se você não orar, nada vai mudar. Terceiro, para encerrar, cuidado com quem está ao seu lado. Isso pode comprometer a sua colheita. Irmão, a pior coisa do mundo é você trabalhar com gente ruim. Fala a verdade, irmão. Vamos ser bem sinceros aqui nós dois. Eu vou aliviar seu coração para você saber que você não é o único. É difícil você trabalhar com quem não quer. Fala a verdade, irmão. Quem puxa para trás. Tem pessoas que é pesado. É verdade ou não é verdade, irmão? Tem pessoas que é pesado. Tem gente que levanta de manhã com uma cara tão feia que parece que ficou com raiva de não ter morrido durante a noite. Fala a verdade. Pesa o ambiente. Pessoas negativas. Pessoa que não vai dar certo. Não, melhor não. Você precisa, irmãos, estar no mesmo grupo de pessoas que pensam como... Deixa eu dizer uma coisa para você. É uma máxima que eu aprendi. Você não precisa pensar igual a mim. Não. Mas você precisa desejar o que eu desejo. Eu vou dizer de novo. Você não precisa pensar igual a mim. Mas você precisa desejar o que eu desejo. Eu não penso igual ao pastor Paulo e nem igual ao pastor Bartolomeu. Não penso igual. Nós não pensamos igual, mas nós desejamos a mesma coisa. Nós somos apaixonados pela mesma visão. Isso nos faz caminhar junto. Se nós não nos apaixonarmos, irmãos, pela visão, nós não vamos a lugar nenhum. Ah, pastor, que visão? Eu estou dizendo da colheita. E você precisa andar com pessoas apaixonadas pela colheita. Cada igreja, eu já falei para vocês, ela se forma aqui, ela é um campo de legislação, uma casa de legislação. E debaixo da cobertura desta igreja está uma palavra profética. Amós vai dizer, está escrito, que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Eu me lembro, alguns irmãos aqui, pastor Paulo, Fabrício,
alguns irmãos que estavam, o pastor Bartolomeu, no ano de 2021, nós estávamos numa consagração aqui, e eu disse uma coisa: olha, Deus me visitou nessa madrugada e me disse que era para me preparar, porque eu passaria por um tempo muito difícil. Lembra disso, sobre isso? Lembra disso, pastor Paulo? Lembra disso, pastor Bartolomeu? Eu achei, irmão, que tinha sido a pandemia. Isso aí, passou todo mundo, né? Mas não, irmão. Deus já estava dizendo: ó, filho, vai passar um tempo difícil. Mas a mesma palavra disse: mas tem de bom ânimo, eu estou convosco todos os dias. Se eu disser para você que é fácil, irmão, mentira. E deixa eu dizer uma coisa, eu não costumo esconder minhas mazelas não, irmão. Sabe por quê? Porque nós é tudo farinha do mesmo saco, como diria o outro. Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Algumas pessoas acham que o pastor é super-herói. Irmão, não é não. Estou eu aqui. Eu estou escondendo aqui porque eu sou malandro. Só percebeu os mais curiosos. Aquela pochete que o pastor está carregando. O pastor está de bolsinha agora, irmão. Não, essa bolsinha aqui ainda é minha cruz. É uma borrachinha aqui, irmão. Sonda. Acha que é mole, irmão? Põe. Acha que é fácil? Põe uma. Ontem eu estava lá na casa do Fabrício e falei assim: gente, vou ter que ir embora para casa. Esse eu vou cortar, tá, Natan? Porque vai ficar meio estranho. Vou embora para casa. Por causa de quê? Porque eu já estou de saco cheio. Mas era assim isso aqui, irmão. Tinha nada a ver com nada, sabe, irmão? Era isso aqui, ó. Era o saco da... Por quê? Irmãos, porque o combustível do milagre é a aprovação. Para me chegar aqui e dizer para você num domingo, falando assim, ó, na sexta-feira, às 6 da tarde, o médico falou: olha, você tem que se internar hoje para a gente tratar o oxigênio, porque você não pode sair do oxigênio. No sábado, uma palavra em família, tira para ver. No domingo eu estava aqui cantando igual um roxinol. Só vive milagre quem acredita e passa na provação. Ai, pastor, provação. Glória a Deus, irmãos. Se você afiar o seu machado, se você afiar a ferramenta coração, você vai vencer mais rápido. E nessa terceira, eu quero rapidamente numa história com você. Cuidado com quem está ao seu lado, isso pode comprometer sua colheita. Tem gente, irmãos, que vai estar com você no culto, que vai estar com você no grupo, vai estar andando junto com você e não vai viver a colheita extraordinária junto com você. É triste dizer isso, mas tem gente que não vai. Abra comigo em 2 de Reis, no capítulo 7 de 2 de Reis, versículo 1 e o versículo 2. Eu vou abrir aqui porque eu não enxergo lá. 2 de Reis, capítulo 7, versículo 1 e 2. Eu quero desafiar você a ler em casa. Diz assim: Eliseu respondeu: ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas, um denário, em outras versões, de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata, um denário. O oficial, preste atenção nisso, irmãos, o oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as janelas dos céus, isso não poderia acontecer. Que terrível! Aqui tem uma palavra profética, aqui tem uma sentença. Uma colheita extraordinária vai acontecer.
Deus vai abrir as janelas dos céus, Deus vai abrir as portas do céu, Deus vai fazer um milagre tão grande que amanhã, irmãos, aquilo que hoje custa quase R$1.000 vai custar R$10 ali na esquina. Essa era a palavra profética, essa é a palavra profética para essa igreja. Pastor, mas você não conhece a minha história. Nem se Deus abrisse a janela dos céus, o milagre não aconteceria. Eu quero liberar uma palavra com autorização do Espírito Santo nessa noite. Quantos aqui têm causas na justiça para receber? Levante uma das suas mãos, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, assim diz o Senhor dos Exércitos: neste ano, toda esta colheita será feita em nome de Jesus. Guarda essa. Eu estou aqui incomodado porque o Espírito Santo disse para mim: eu estou liberando. E eu não ia ler, irmãos, 2 Reis. Foi minha devocional. Mas deixa eu dizer uma coisa, aqui está o homem de Deus, aqui está a palavra profética, e aqui está o rei. Deixa eu situar você. Eles estão no ano 733, Israel está sitiado pela Síria, eles estão sendo saqueados, roubados, há 3 anos, irmãos, eles estão passando dificuldade. 3 anos, pastor, de seca, de dificuldade, de assalto, sendo roubado. Aquilo que era deles, Fabrício, estava represado com outros. Aquilo que eles podiam desfrutar era roubado. Eles estão aqui numa crise. Então o homem de Deus, pega essa, irmão, porque se você pegar, irmão. Então o homem de Deus chega com uma palavra profética. E ele diz assim: amanhã, mais ou menos por esta hora, porque ele não dá nem a hora exata, ele fala assim: mais ou menos nesta hora, na porta de Samaria. Aí sabe o que acontece? Eu vou falar rapidinho a história. No outro dia, irmãos, acontece de alguns leprosos, eu esqueci a quantidade, mas alguns leprosos foram até para fora da cidade. Chegaram fora da cidade, não vou entrar no detalhe, eles encontraram, irmãos, o despojo daquele povo, porque Deus fez com que eles fossem embora. Deus fez uma confusão no meio do arraial deles, e eles foram embora, eles correram, eles abandonaram tudo e deixaram tudo para trás. E os leprosos começaram a juntar, Simone, mas era tanto, que eles disseram assim: vamos voltar na cidade e vamos falar. Olha o versículo, deixa eu ver aqui, versículo 16 e versículo 20, diz assim, pode projetar aí para o povo ler junto. 16, diz assim: então o povo correu e saqueou o acampamento sírio, e de fato, preste atenção, irmãos, e de fato, naquele dia, 6 litros de farinha fina foram vendidos por apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também foram vendidos por apenas 12 gramas de prata, como o Senhor tinha dito. O rei colocou o oficial que o auxiliara para controlar o movimento à porta da cidade, mas ele foi derrubado, pisoteado e morto quando a multidão correu para fora. Tudo aconteceu, portanto, conforme o homem de Deus tinha dito, quando o rei foi à sua casa. Eu pulei algo proposital, para não deixar junto com a palavra profética. Mas você sabe o que aconteceu com aquele cara
que era auxiliar do rei. Algumas versões dizem que tinha a mão do rei sobre ele, outras versões dizem que era o conselheiro do rei, que auxiliava o rei. Ele duvidou. Ele disse: nem se Deus abrir as janelas dos céus, isso vai acontecer. Aí o homem de Deus deu uma palavra para ele e disse: você vai ver que vai acontecer, mas você não vai desfrutar. O que aconteceu? Quando os leprosos contaram e o povo correu para saquear, o rei pediu que ele parasse o povo, para organizar, parasse o povo na porta, e ele tentou parar a multidão, que o pisoteou e o matou à porta da cidade. Tem gente no mesmo ambiente, ouvindo a mesma palavra, recebendo a mesma sentença, mas morre sem ver a mão de Deus, porque não crê. Sabe, irmãos, se o rei desse ouvido àquele homem e concordasse com aquele homem, talvez o rei também tinha morrido, ou talvez a palavra não se cumprisse. Escolha suas elas definem suas ferramentas. Muito bem, quem caminha com você. Cuidado, irmãos, todo rebelde, seja ele do jeito que for, e quando a gente fala rebelde, não é, a gente pensa logo no crente rebelde, né? Não estou falando isso não, estou falando que todo rebelde, toda pessoa que ela é contrária a Deus, ela é rebelde. Todo comunista é rebelde, fica a dica. Todo rebelde carrega consigo um espírito contrário. E você pode ser parado por esse espírito contrário, que quase parou o rei, porque não creu, porque duvidou. Deus pode abrir as janelas dos céus sobre você, diga amém. Eu quero encerrar, queria chamar o Ministério de Louvor, nós vamos fazer a ceia, nós vamos ministrar a ceia e nós vamos ministrar a oferta. Eu gosto de fazer as duas coisas juntos, porque são ofertas, falam de ofertas. Talvez você chegou aqui nessa noite e no seu coração tem uma sentença de que não é possível, de que não vai dar certo, de que Deus perdeu o controle da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa, e aqui, irmãos, eu já encerrei a mensagem, mas eu estou falando para alguém neste lugar. Alguém que Satanás tem dito: não tem mais jeito, você não vai conseguir, é muito difícil, esquece. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus nunca perdeu o controle. Quando a história humana ela começa ali em Gênesis, Deus dá um calendário aos hebreus. Os hebreus têm dois calendários, irmãos. Tem um calendário religioso e tem um calendário, como é que está escrito ali? Nem lembro mais. Civil, calendário civil. Pastor, qual é a diferença? A diferença, irmãos, é o êxodo, é quando eles saem do Egito e o calendário muda. A partir dali, o calendário deles muda. Então, o sétimo mês, aí deixa eu pegar alguns textos aqui, uma curiosidade para você, chamei o louvor, mas só uma curiosidade para você. No capítulo, eu vou achar em nome de Jesus, em Gênesis 8, no capítulo 4 de Gênesis 8, do calendário religioso, há uma palavra de Deus sobre o dilúvio, sobre a arca.
Preste atenção nisso aqui. Isso aqui, irmão, pastor, eu preciso guardar isso. Não, aí eu preciso conhecer isso. Não, irmãos, eu só quero chegar no resultado. Eu só quero provar para você que Deus tem tudo sob controle. Deus diz que no 7º mês, no 10º dia, do 14º dia, do 7º mês, a arca pousaria no monte Ararat. No monte Ararat. No 7º mês, ok? No 17º dia, perdão, é que eu tinha anotado aqui, mas... No 17º dia do 7º mês, a arca pousará no monte Ararat. Está lá escrito, irmãos, definido. O mês de Nissan, 7º mês. É o Nissan, né? Falei errado, não. Se falar errado, me corrige, porque isso não estava no script, não. É o Nissan? Isso. E tudo aconteceu e parou lá. Quando você vai em Êxodo, e Deus vai falar das pragas, só acha o capítulo aí para mim, por favor, só para me dar uma informação correta. E Deus vai falar das pragas, e aí ele dá a 10ª praga, e ele diz assim: no 10º dia de Nissan, vocês vão pegar um cordeiro e vão trazer para dentro de casa. O cordeiro não pode ter defeitos e nem manchas, não pode ser pintadinho. Vocês vão assar esse cordeiro no 14º dia de Nissan. Se for muito para a sua família, você vai convidar amigos até dar o limite daquele cordeiro. Não adiantava também muita gente. Não. E ele falou assim: o sangue desse cordeiro, preste atenção, no 10º dia, você vai pegar o cordeiro e vai trazer para dentro de casa. No 14º dia, você vai imolar esse cordeiro. E você vai pegar o sangue desse cordeiro e vai passar no umbral das portas. A gente sabe que Páscoa fala de Jesus e é passar por cima. Quase 4.000 anos depois, podemos arredondar até para 4.000 anos depois, Jesus está sendo morto. Que dia que Jesus foi morto? Nas vésperas da Páscoa. Quando era a Páscoa? A Páscoa era no 13º dia do mês de Nissan. No 14º, mas fazia-se a imolação. Irmãos, há 4.000 anos antes de Jesus, Deus já havia planejado a morte de Jesus. E olha que interessante, pastor. É no mesmo dia que recomeça uma vida por causa da arca. No momento em que Jesus morreu no dia 14. No momento em que Jesus está morrendo, o sacerdote está no templo, imolando o cordeiro, para que no domingo da Páscoa ele fosse morto. Quando Jesus diz: está consumado na cruz, o sacerdote está dizendo a mesma coisa. Mas pastor, Jesus ressuscitou no domingo, isso é sexta-feira. Sexta-feira 14, domingo 17, o mesmo dia em que a arca pousou no monte Ararat. E Deus falou em Êxodo: esse será para vocês o primeiro mês. Por isso é que o calendário é diferente, eles comemoram em setembro. Arat significa maldição, e Ararat
significa maldição ao contrário. O contrário de maldição. Deixa eu dizer algo para você. Nós vamos cear, nós vamos participar dessa aliança, do renovo dessa aliança. E essa aliança foi programada por Deus. Essa aliança, ela não é algo qualquer. Ela foi algo que Deus programou. É algo, irmãos, que nós precisamos entender o preço que foi pago. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, tudo começa. Quando Jesus entra na minha e na sua vida, tudo recomeça. Talvez você entrou aqui nessa noite ou não está nos ouvindo e tem ouvido dizer que não dá mais, que Deus não se importa mais, que Deus te abandonou, que Deus te deixou. Deixa eu dizer para você uma coisa: tudo, absolutamente tudo, está organizado e controlado por Deus. Deus não perdeu a mão de nada. O que Deus queria ensinar é que você precisa trazer esse cordeiro para dentro da sua casa. Antes de nós cearmos, eu queria saber se há no nosso meio, eu sei que não tem visitante, mas há no nosso meio alguém que nunca tomou de verdade, irmãos, a decisão de trazer o cordeiro que tira o pecado do mundo para dentro da sua vida. Não é um simples, eu estou na igreja. Não. Não é estar na igreja. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo em ter Jesus dentro do seu coração. Pastor, eu sinto que eu estou um tempo na igreja, mas eu preciso de Jesus no meu coração. Eu queria que você fechasse seus olhos, toda a igreja fechasse os olhos. E eu queria perguntar: há alguém nessa noite que quer convidar Jesus para entrar na sua casa, para transformar a sua vida e para garantir uma colheita extraordinária? Alguém que nunca tenha feito essa decisão e sabe que hoje é o dia que Deus lhe trouxe aqui para isso. Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Há alguém no nosso meio? Glória a Deus. Olhe para mim, você. Irmãos, esta noite é uma noite muito especial. Por quê? Porque é uma noite de renovar alianças. É uma noite onde nós participamos da ceia. E participar da ceia não é um evento qualquer, não é algo qualquer. É uma decisão que nós estamos tomando e dizendo: Deus, eu estou renovando a minha aliança com você. Eu estou novamente dizendo que o Senhor é dono da minha vida. Fique de pé. Os irmãos vão servir a ceia. Uma oferta foi feita, irmãos, por mim e por você na cruz do Calvário. Alguém morreu no meu e no seu lugar e entregou tudo por mim e por você. E nessa noite eu quero convidar você a participar da ceia, a receber de Deus os elementos da aliança, o pão, o vinho, o sangue e o corpo de Jesus. Aquilo que foi entregue por você para garantir em você uma colheita extraordinária. A Bíblia diz que Jesus, respondendo aos seus discípulos, disse:
aquele que deixar pai, mãe, irmão, primos, negócios por minha causa. Ele não está dizendo que você vai abandonar as coisas, ele está dizendo que você vai deixar aquela religiosidade, aquela cultura e vai abraçar a Jesus. Ele disse: receberá nesta vida 100 vezes mais, uma colheita extraordinária. Mas você precisa fazer duas coisas. Primeiro de tudo é crer, e o segundo é ter uma atitude. O ano 2024, o ano da porta, a porta aberta, o 5º ano desta igreja. 5 fala da janela. Deus tem portas e janelas abertas sobre mim e sobre você. Malaquias 3:10, ele diz assim: olha, mas deixa eu dizer uma coisa, deixa eu ensinar algo para vocês, deixa eu dizer o que é necessário fazer para uma colheita extraordinária. Todos os dízimos, se eu não vos abrir as janelas dos céus. No ano das janelas, eu e você precisamos provocar do rei e dizer: nem se Deus abrir essa janela eu consigo, nem se Deus abrir as janelas a minha história muda, nem se Deus abrir as janelas dos céus eu vou ter uma colheita extraordinária, porque ela é muito difícil. Eu quero convidar você a participar da oferta de Cristo por você, fazendo uma oferta ao reino de Deus, mas uma oferta que abra janelas, porque é uma oferta de honra. Deixa eu dizer uma coisa, não tem a ver com valores, não tem a ver com valor monetário, a quantidade, irmãos, não é isso, não é isso. Tem a ver com obediência, com honra, tem a ver com abrir as janelas dos céus sobre vocês. Esse é o único lugar que Deus diz: fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus, e por vossa causa, porque você creu, eu repreenderei o devorador. É crer, irmãos, é fazer prova. Não tem a ver com quanto, pelo amor de Deus, tem a ver com experimentar. Eu quero fazer uma coisa com vocês, que eu sempre faço. Se você entrou aqui hoje e por consequências da vida, circunstância, você não tem oferta para dar, não tem. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração. Eu vou desafiar você profeticamente a pegar um envelope vazio, o envelope que está aí na cadeira onde você está sentado. Pegar esse envelope: pastor, eu estou desempregado, pastor, eu além de nós queremos te ajudar naquilo que for possível, eu quero que você pegue um envelope vazio e diga: Senhor, eu não tenho, o meu bolso está vazio, mas o meu coração está cheio de fé, de certeza que o Senhor é o Deus que abre as janelas dos céus. E você vai, num voto ao Senhor, depositar o envelope vazio no gasofilaço. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que esta será a última vez que você vai entrar na casa de Deus e não vai ter como ofertar. E eu declaro que você terá uma colheita extraordinária, tão grande quanto aquele que pôde colocar no envelope, porque você creu, porque você entregou. Enquanto nós cantamos uma canção, eu quero que você saia do seu lugar, deposite o seu envelope,
Se você vai fazer através de cartão, a maquininha está ali. Está onde a maquininha? Está ali? A maquininha está ali do lado, você pode fazer. Você pode fazer por Pix. No envelope também tem o QR Code do Pix. Fique à vontade, você que nos visita. Esse é um momento da igreja, mas nós não queremos lhe privar de participar dessa graça, dessa bênção, se você assim crer. Então eu quero convidar você a vir retirar os elementos do sacrifício da oferta de Cristo e depositar a sua oferta de sacrifício no altar do Senhor. Enquanto cantamos, saia do seu lugar, em nome de Jesus. Sua vida. Guarde essa palavra. Não deixe Satanás roubar a sua colheita. Escolha a sua colheita. Afie o seu machado. Escolha quem está junto com você. E não se esqueça: Deus tem uma grande colheita para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e lhe traga paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e benditas consolações do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, não só hoje, mas para todo sempre. Aquele que crê comigo diz: amém. Deus abençoe, vá em paz e não peques mais, irmão.